Em Coríntios, já vou te dizer, 2 Coríntios, capítulo de número 8 e versículo de número 1. Como eu disse, eu quero correr hoje, mas quero passar o que Deus ainda tem para você nesta noite. 2 Coríntios, capítulo 8. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus, o que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Digam graças a Deus pela palavra. Glória a Deus, louvado seja Deus. Queridos, eu quero falar nesta noite com você sobre o tema generosidade, a arte do desapego. Muitas pessoas, devido ao ministério que Deus me deu, perguntam, e uns até afirmam, ele é pregador da teologia da prosperidade. Porque a teologia da prosperidade hoje ela ficou enxovalhada com um monte de estigmas ruins. Mas eu não sou pregador da teologia da prosperidade. Eu sou um pregador da teologia da generosidade multiplicadora. Porque é isto que a Bíblia ensina, a generosidade multiplicadora. E nesse assunto que nós estamos passando aqui nesses dias, eu quero dizer para você que há 3 tipos de pessoas. Primeiro, há a pessoa esbanjadora. Diga, pessoa esbanjadora. A pessoa esbanjadora, ela é extremamente consumista e descontrolada no gastar. E como nós estamos falando de libertação, a pessoa gastadora compulsiva, ela precisa de libertação. A psicologia já comprovou, e há um tratamento para a oneomania, que é esta doença emocional da pessoa ser consumidora e comprar, e gastar, esbanjar. Então, a pessoa esbanjadora, ela precisa de libertação nesta área. Por outro lado, do outro extremo, aqui nós temos a pessoa esbanjadora. Mas do outro lado, do outro extremo, nós temos a pessoa avarenta, mão de vaca, mão de paca, munheca de samambaia e outros adjetivos que você possa conhecer. Esta pessoa, ela é excessivamente apegada a coisas materiais. Também precisa de libertação, porque é uma doença catalogada. O nome dessa doença se chama paranoia. É a pessoa que é paranoica por economizar, por guardar, onde entra a categoria dos acumuladores que catam parafusos velhos, coisa velha e vai guardando. Também a pessoa precisa de libertação nesta área. Tanto o esbanjador quanto o avarento, eles não vão prosperar. O avarento é uma pessoa pervertida na área das posses. O avarento, ele tem uma necessidade infinita de acumular, nunca está bom, ele sempre precisa de mais. O avarento tem como missão principal da sua vida acumular coisas. A avareza é pecado, e é uma doença e um pecado que pode custar até, vamos dizer, a salvação da pessoa. Por quê?
Colossenses 3,5 diz que é caracterizado como idolatria a avareza, onde a pessoa coloca os bens no lugar de Deus. Então, a pessoa precisa de libertação. Mas entre essa pessoa com a doença de gastar muito e essa pessoa com a doença da avareza, existe um ponto de equilíbrio, e é este que nós precisamos buscar sempre, que é a pessoa generosa. A pessoa generosa, ela sente mais prazer em investir, dar, se doar às pessoas, e faz isto sempre quando é crente, debaixo da unção do Espírito Santo de Deus. Você nunca pode afirmar de fato que viveu nesse mundo, se não fez algo por alguém ou por algum grupo que jamais poderá te retribuir. Isso é generosidade. E a generosidade, ela na verdade é o antídoto, é o remédio, é a cura para a avareza. Quando eu sou generoso, eu curo, eu estou sendo curado da avareza. O evangelho de Cristo não é o evangelho da troca, mas é o evangelho da doação. Ninguém nunca na vida vai ser feliz de verdade se não aprender o que significa minimizar a dor alheia através da sua generosidade. Agora eu quero dizer para você uma coisa, a generosidade, ela não é a regra, parece ser hoje a exceção, porque a regra parece ser a gente ser egoísta. Parece que a gente ser egoísta e preservar o que possui a qualquer custo, essa parece ser a regra hoje. E eu, assim, aqui com meus botões, eu creio que a gente é treinado para isso involuntariamente desde que a gente nasce, desde o ventre da mãe. Não sei se você já viu uma criança sair da barriga da mãe pela cesariana, né? Quando corta a barriga da mãe, a criança não nasce, ela estreia, né? Ela sai assim, ó, com quem diz, cheguei, e com a mão aberta, os braços abertos, com quem diz, eu quero tudo, me dá, eu estou aqui para pegar e abraçar tudo. Aí é interessante, né, você ver que é um paradoxo. Você já viu quando a pessoa vai para a última morada, como é que ela vai? Né? Nasce assim e vai assim. Ou você já viu algum defuntão assim? Não viu, não é verdade? É ridículo. Sabe por quê? Porque a gente, com o passar do tempo, a gente tem que aprender a ser generoso. Você já viu o primeiro choro da criança? Se fosse dito em palavras, o que diria? Me dá, me dá, me dá, mamá, 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 papa, papa. É ou não é? Você já viu a criança com seus primeiros brinquedinhos, arruma um monte, aí chega o coleguinha, tadinho, com aquela cara de pidão, olha, põe o dedinho, o que o menino grita, o que o dono grita? Hã? Ele não grita assim com educação. É meu, é meu, é meu, tira a mão daí. Né? Sem perceber, a gente já está sendo treinado pela vida para se apegar a coisas. Aí você viu as nossas primeiras brincadeiras, como é que foi? Quem aqui já soltou papagaio? Pipa, quadrado, levante a mão. Você brincou também, né? Qual que é o objetivo de soltar papagaio? Cortar o papagaio do outro. Eu vou cortar teu papagaio. E vou pegar para mim. E tem um negócio que, quando o sujeito fica lá, o menino fica lá, né? Quando ele está soltando o papagaio, já tem um demônio perto dele. Quando ele corta o papagaio do outro, ele fica lá. Aí o que acontece? Parece que um demônio entra no menino. Quando ele corta, ele joga a lata, a linha, regala o olho e sai correndo e atravessa a Castelo Branco assim. É ou não é? Porque eu quero pegar aquele papagaio. A vida dele não importa, mas aquele papagaio que ele cortou importa. Né? É brincadeira do demônio.
Quem aqui já jogou figurinha? Qual que era o objetivo da nossa brincadeira? Vou tomar todas as tuas figurinhas. Até aquela carimbada. Vou deixar você sem nada hoje. Quem já jogou burquinha, bolinha? Qual que era o objetivo? Vou tomar todas as tuas burquinhas hoje. Hoje você vai voltar com o saco vazio para casa. Quem já jogou peão aqui? Qual que era o objetivo de jogar peão? Eu vou estourar teu peão. Pá! Que prazer mórbido, maligno, quebrar o peão do outro, cortar o papagaio do outro, pegar a bolinha do outro, tomar a figurinha carimbada do outro. E a gente passou a infância sendo treinado assim. E já ficou no automático. A gente ser egoísta, querer pra gente. E aí a gente entra na vida adulta, a gente já está no automático, né? Só que na vida adulta já não é bolinha, figurinha, peão. A gente já vai para outras coisas. Tem gente que se apega com o carro, por exemplo. Vamos lá, né? Passa o sábado inteirinho encerando o carro. Dá nome para o carro. Herbie. O carro é um ser vivo para ele. Ou então é a joia. Não toque no meu ouro. As pessoas vão se apegando a coisas. Uma vez estava em Belo Horizonte. Eu sou muito assim. Todas as casas que eu fico, eu aprendo alguma coisa. A família é o laboratório da gente aprender. E essa eu aprendi uma coisa. O rapaz, um casal jovem, aqui em Barueri não tem, mas lá em Minas, a mulher era muito braba. Aqui não tem mulher braba, só mansinha. Ixi, os homens não falaram nada. Aí o rapaz levantou de manhã, ele já estava zumbizado. Porque pegou balde, tudo, e sabão, e foi, e ficou. E deixou tomando café com a mulher dele. E eu olhei para a mulher muito braba. Você sabe quando a pessoa está em ebulição. Você sabe quando algo está acontecendo. Né? Às vezes a pessoa ela quer esconder um pouquinho, né? Uma vez tinha um casal de pastores nos Estados Unidos que queria que eu desse cobertura para eles lá, e foram me buscar no aeroporto, numa van, e chegou lá, e foram me pegar, e o casal, amor daqui, querida de lá, meu bem, casal de pastores, e a mulher, amor, meu bem, por aqui, tal, não sei o quê. E aí ele errou, ela, amor. E já começou a subir o tom. Falei, meu Deus, não vai prestar. E aí nós fomos parar num bairro daqueles muito perigoso. E ele tinha descochado o banco da van, atrás onde a mulher estava sentada, e na pressa de me buscar, ele não botou o parafuso. E ele, quando deu a arrancada, o banco foi para trás e ela com as pernas para cima. Meu irmão, pense numa pessoa que falou tanto palavrão para aquele marido. Aí eu falei, já terminaram a sessão de palavrão? Mas no caso dessa mulher, aí o marido saiu, está lá 2 horas lá, limpando o carro. A mulher falou assim, saiu para fora e gritou para todo mundo ouvir. Ai, se ele me alisasse igual ele alisa esse carro, eu era a mulher mais feliz do mundo. Pense num pastor que pulou para dentro do quarto e se trancou. Mas é assim, a gente vai se apegando a coisas, a bens, a isso, aquilo. E aí Deus vem para a gente nos ensinando, quando a gente se converte, Deus vem e diz assim, em vez de você ser apegado, de você querer pegar, de você querer ser mão de paca, mão de vaca, munheca de samambaia, você precisa ser generoso. Ok, vamos para essa passagem que nós lemos aqui. Bem rápido. O apóstolo Paulo, ele era um fundador de igrejas, foi um grande fundador de igrejas. E naquela época, ele fundou 3 igrejas na Macedônia.
Era um lugar muito pobre, muito pobre, muito pobre. Pensa num lugar pobre. E ele fundou essas igrejas lá, no meio de irmãos muito pobres. E um dia, uma região de igreja que ele tinha fundado, sofreu talvez lá um terremoto, uma tempestade. E ele precisou levantar oferta para ajudar os irmãos. E ele então pediu para Tito, e em todas as igrejas, arrecadar dinheiro para ajudar aquela região. Então, ele mandou Tito em todas as igrejas e falou, mas não passa lá na Macedônia, não passa naquelas 3 cidades lá, porque o povo é muito pobre, o povo não tem dinheiro, o povo está em muita provação, não passa lá, não vamos pesar para aqueles irmãos. Quando os irmãos da igreja lá da Macedônia, daquelas 3 igrejas, souberam daquilo, eles mandaram cartas para Paulo dizendo, Paulo, pelo amor de Deus, não nos deixe fora dessa. Nós queremos fazer parte dessa contribuição, nós queremos ofertar, não nos deixe fora, nos dê o privilégio, Paulo, manda Tito passar aqui, porque nós queremos ofertar também. E Paulo começa dizendo uma coisa, isso aí, gente, não é natural. O natural é a pessoa fugir de ofertar, de ajudar, de dar. Esse povo não, eles estão pedindo pelo amor de Deus, mesmo sendo pobre, para ajudar. Isso é uma graça, é um dom que Deus deu para eles. E esse é um dom que Deus dá a todos os seus filhos também, para nos abençoar. As igrejas da Macedônia, no versículo 2, diz que está vivendo um tempo de muitas provas e tribulações. E não tinham grandes recursos, e mesmo assim contribuíram, diz lá, de forma generosa, ó a generosidade, e com grande alegria. Eu quero dizer uma coisa para você, queridos, Deus sempre vai nos treinar nos momentos difíceis da nossa vida, é nos momentos mais difíceis financeiramente da nossa vida que Deus vai vir pedindo atos de generosidade da nossa parte. Lembra da história da viúva de Sarepta? No dia em que ela não tinha nada na botija, que ela não tinha nada na panela, que ia morrer no outro dia, Deus chega através do profeta Elias, ensinando a generosidade para ela, dizendo, pega o restinho e seja generosa, entregue nas minhas mãos. Deus sempre vai vir nos ensinar esse princípio, não é no tempo da abastança. Deus vai pegar os tempos de escassez, de falta, de necessidade, de desemprego, de falta na nossa vida, para nos ensinar nesses momentos a generosidade. Por isso que momentos difíceis são poderosos, pois Deus testa mais o nosso caráter em tempo de escassez do que em tempos de abundância. Eu conheci um pastor. Esse pastor é um exemplo para mim, ele tem quase 90 anos, ele é de São José dos Campos. Ele gosta muito de mim, já é um velhinho, ele era advogado, foi pastor, prosperou muito. E quando eu vou lá na igreja dele pregar, ele me leva nos restaurantes. E aí um dia eu fui, e ele com a nota na época de R$20, que era bem uma nota alta, e ele na hora assim, na mesa, batendo na mão, ele é muito brincalhão, ele falou, Cristiano, isso aqui é para o garçom, Cristiano. Eu falei, por isso que os garçons gostam de você aqui, pastor, o senhor dá altas gorjetas. Ele falou, Cristiano, sabe quando que eu aprendi isso? Quando eu fui discípulo de um pastor no Rio de Janeiro. Pastor começando a igreja, né? E naquele tempo, atrás, o povo não ajudava, não ofertava, a igreja passava muita necessidade. E o meu pastor, quando acabava o dinheiro para pagar o aluguel, para pagar as despesas da igreja, ele pegava o último que tinha. E ele trocava em várias notas pequenas. E ele ia lá numa igreja, que tem uma escadaria grande no Rio de Janeiro, tem mendigo de cima e embaixo. E esse meu pastor, Cristiano, ele ia, por um lado, dando as notas para os mendigos, e descia dando as notas até dar a última nota. Aí os mendigos só diziam, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. E a gente saía dali, Cristiano.
E eu não sei como, mas Deus abria as portas e aparecia dinheiro para tudo e ainda sobrava. Então há um poder, há uma grande unção na generosidade. E esse pastor, graças a Deus, aprendeu quando era jovem, um discípulo. E ele prosperou muito. Foi um advogado de renome e é um pastor muito importante dentro da denominação dele. Sabe, os que mais dão não são os que mais têm, mas são os que mais amam. Sabe, não é quem mais tem que dá. É quem mais ama, porque o amor nos faz generosos. No versículo 3 diz assim: eles contribuíram além das suas posses e fizeram por iniciativa própria, ninguém coagiu eles a fazer aquilo. Eu quero dizer uma coisa para você, preste atenção, olhe aqui para minha mão. Você nunca vai se parecer tanto com Deus quando naquele momento que você está tendo um ato de generosidade. Conta-se uma história de um soldado inglês no tempo da guerra, que ele entrou para comer alguma coisa numa padaria, e quando ele entrou tinha um menininho lá fora, que passava o dia inteiro olhando para a vitrine, mas não podia comprar nada. E ele viu a necessidade, a fome do menino, ele comeu, e ele comprou alguns doces e salgados, botou num saco e entregou para o menino. Quando o menino viu aquilo, ele ficou tão emocionado, que ele fechou o saquinho, correu atrás do moço, puxou a roupa dele, o uniforme dele, e disse: moço, moço, moço. Ele disse: o que foi, meu filho? Você é Deus, você é Deus. Então, ouvindo essa história, me deu um clique, que a gente fica muito parecido com Deus. As pessoas vê Deus na gente quando a gente está sendo generoso. Mas a gente nunca fica tão parecido com o outro quando a gente está sendo tremendamente egoísta. A gente fica parecido com o outro. Tinha uma senhora que trabalhava em casa há muitos anos. E a gente estava fundando uma igreja num bairro. E ela falou: hoje eu vou lá com meu filho. E ela chegou no culto. E ela deu R$1 para o filho dar de oferta. A hora da oferta, o menino saiu e veio em direção à cesta de oferta. Aí, quando ele vinha, ele sentiu o cheiro do churrasquinho assando lá fora. Ele passou pela cesta de oferta, não ofertou, foi lá e comprou o churrasco. Quando ele comprou o churrasco, cada lombriga dentro dele, desesperada por aquele churrasco, ele vai levando na boca, o menino passa correndo, bate nele e o churrasco cai dentro da lama. Você ficou com dó agora, não ficou? Né? Aí ele falou para a mãe: mãe, bem que o pastor prega que a gente tenha que semear, porque se a gente semear, Deus vai dar muito mais. Eu não semeei e perdi até o churrasco que eu comprei. Né? Então, a gratidão, ela está ligada à generosidade. Quando eu sou grato ao Senhor, então eu sou uma pessoa generosa. Aqui nós vemos também no versículo 4, que eles imploraram a Paulo para contribuir, porque não queriam perder o privilégio de contribuir, de ser generosos. Como é que isso pode acontecer com a gente hoje? São nos cultos, sabe? São nas campanhas. A gente assim, vir preparado, estar sempre pronto, não vou esquecer a minha oferta, não vou esquecer minha semeadura, não vou esquecer de ser generoso, vou trazer, vou semear, vou trazer o meu dízimo, vou ofertar. Então eles imploraram a Paulo: Paulo, não esqueça de nós somos pobres, nós estamos debaixo de grande provação, há uma crise muito grande, Paulo, mas nós não queremos ficar de fora, nós queremos contribuir. Sabe, esse é o coração generoso das pessoas. Então, nós temos que entender. Um dia uma irmã chegou para mim e disse, uma irmã muito bem de vida, e ela estava no mercado, fez compra, saiu com uma compra grande, segurando, acho que uma criança, e uma mendiga puxou a roupa dela, estendeu a mão, e ela falou assim, bruscamente mesmo, ela disse: eu não tenho nada para te dar. Aí a mulher deu uma palavra para ela, que ela disse, mudou toda a minha cabeça naquele dia. A mulher olhou para mim e disse: mas nem um sorriso.
Às vezes a gente vai perdendo a generosidade, tornando tão egoísta que a gente não tem nem um sorriso para dar mais. Tem nem um tapinha nas costas para dar mais. Não tem nem um aceno de cabeça para dar para alguém que precisa mais. Ao contrário, uma outra senhora passou perto de outra, ela também estava tão necessitada, mas a outra estendeu a mão. Ela disse assim: tudo que eu tenho na minha bolsa é uma mexerica, é uma poncã. Então vamos aqui descascar, e deu para aquela senhora. Ninguém é tão pobre que não possa ser generoso, que não possa ter atitudes de generosidade. As pessoas hoje estão mais preocupadas em ter do que ser, e nós precisamos aprender que Provérbios diz: a alma generosa essa prosperará. Você quer prosperar? Seja generoso. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Eu viajo há mais de 30 anos. E eu tenho aprendido que as pessoas mais prósperas das igrejas são as mais generosas. As que mais são generosas são as que mais prosperam, porque é uma promessa de Deus, que a alma generosa, essa prosperará. E no versículo 5, olha só que coisa linda desse povo. Antes de tudo, antes de querer dar essa oferta, eles consagraram a vida deles integralmente a Deus. E depois disso, antes da oferta, eles consagraram suas vidas pessoalmente aos apóstolos. Conta conosco Paulo, Pedro, João, Tiago, estamos aqui para o que der e vier. O poder da generosidade, irmãos, começa quando nós entregamos totalmente a Deus a nossa vida e os nossos projetos para o reino de Deus. E finalizando, fechando aqui, eu quero dizer que ser generoso não é dar o que sobra. A gente dá o que sobra para qualquer um, mas Deus não é qualquer um. Generosidade é dar sacrificialmente, é dar como sacrifício, é fazer como sacrifício ao Senhor. A gente dá qualquer coisa a qualquer um, mas Deus não é qualquer um. Quando você vence o medo de ser generoso, acontece uma metamorfose, como se você passasse de lagarta a borboleta. Jó disse assim, no livro de Jó, capítulo 3. Quem foi Jó, pastor? Jó foi aquele homem que ele enterrou 10 filhos num dia. Perdeu, dormiu milionário, acordou pobre. Pegou um câncer de pele. Seu casamento foi abalado, seus amigos o criticaram. Tudo isso num período de 8 meses. E Jó diz assim: tudo que eu temia me sobreveio. Tudo que eu tinha medo me aconteceu. Sabe, Jó era essa pessoa religiosa que tudo que ele tinha medo aconteceu com ele. Tinha medo de perder os filhos, perdeu. Tinha medo de casamento abalar, abalou. Tinha medo de perder os amigos, perdeu. Tinha medo de doença, ficou doente. Medo atrai, medo é um imã de coisa ruim. Medo é fé no diabo. Por isso que a gente não pode ter medo de ser generoso, de ofertar, de dizimar. Porque tinha um irmão, é só lá em Curitiba que acontece essas coisas. Um irmão que ele sempre, tem gente que ele passa 10 anos dando 10 reais. Então ele já põe o 10ão no bolso e os outros grandes ele põe do lado. E esse irmão, nesse dia, ele colocou 10 reais da oferta aqui e 100 aqui. Aí o poder foi tão grande, a unção desceu tanto que ele ficou meio tonto, que na hora da oferta ele pegou os 100 e pôs. Você não acredita que o irmão foi para o hospital? Meu Deus do céu, eu dei 100 reais para a igreja. Não acredito que eu fiz isso. Dizimei 10 cultos num só. Mas às vezes a gente tem medo, e quem tem medo de dizimar, acaba perdendo. Quem tem medo de ofertar, acaba perdendo. Porque quem não sacrifica, porque tem medo que vai fazer falta, e acaba atraindo aquela falta para si.
Você tem que ter unção do boi selvagem. Você tem que ser liberto a ponto de você, sob a direção do Espírito Santo, não na carne nem na louca, mas na direção do Espírito Santo, quando Ele te direcionar, você se jogar para fazer coisas grandes para Deus. Você está entendendo? Diga amém. Um dia, numa outra igreja, tinha um irmão lá atrás, né? Pastor pregando, e ele dando glória a Deus na hora errada. Mas era um glória a Deus muito alto, atrapalha. E o pastor começava, porque Jesus, ele, aleluia! E Jesus cura, ele, glória a Deus! O pastor até se perdia. Aí de repente saiu um diácono e foi lá e falou um negócio no ouvido dele, ele ficou quietinho. Aí o pastor perguntou depois assim, irmão, o que você falou para ele, que ele ficou tão calado? Ele falou, eu falei para ele, que aqui na nossa igreja é assim que funciona. Quem dá o glória a Deus mais alto, também dá a oferta maior. Tem gente que é muito bom na hora do fervo, mas Deus quer ver se a gente é bom na hora da generosidade. Você está entendendo? Diga amém. E conclusão. O que nós queremos hoje, nesse encerramento, é pedir graça a Deus para sermos generosos com relação aos projetos de Deus, desta igreja, deste ministério. Quem está disposto a pedir essa graça que os irmãos da Macedônia tinham, a graça de contribuir, favor, o poder, quantos estão dispostos a fazerem isso? Deus me dá essa graça, eu quero investir, eu quero semear no teu reino, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.